Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para compartilhar com você a nossa primeira reflexão no Ministério de Empreendedores da Casa do Pai. Essa palavra, na verdade, ela foi ministrada no dia 28 de janeiro, no dia da nossa reunião inaugural. E nós estamos captando em áudio e vídeo devido à demanda, né? Alguns irmãos que não puderam estar conosco nos pediram para fazer essa gravação. Então, é isso que você vai ver agora, esse tempo que tivemos, né? Essas reflexões que fizemos, nós vamos transmitir a você e deixar disponível aí em áudio e vídeo. Amém? Então, nosso desejo nesse tempo é compartilhar com você algo e princípios muito poderosos, né? Algo que poderá mudar o curso da sua trajetória dentro de 2023. Nós temos vivido tempos incertos, um futuro muitas vezes desconhecido, né? Estamos num momento de transição de governo e isso pode estar trazendo para você algum tipo de desafio emocional. Eu mesmo te confesso que me senti desestimulado logo no começo do ano, mas no Senhor a gente sabe que nós podemos vencer todos os desafios, né? Eu acredito que há uma promessa a ser vivida em Deus e essa promessa também vai alcançar cada empresário e cada empreendedor. A nossa intenção e a nossa proposta nesse tempo, nesse ano e com esse ministério é capacitar cada um de vocês que atuam no Ministério do Mercado a serem profissionais posicionados na Palavra de Deus. Pessoas que influenciam por meio dos negócios. E para isso eu quero compartilhar algo que tem mudado a minha vida e que impulsionou os meus negócios. E para suportar a nossa reflexão, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. E eu quero que você leia aí comigo. E o texto diz, do verso 1 ao verso 6 de Eclesiastes 11, atira o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas igualmente serão boas. Amém? Esse texto é poderoso e ele está cheio de ensinos que poderão mudar a sua vida e o seu negócio. O texto traz princípios práticos que muitos de nós já conhecem e praticam. Por exemplo, lá no verso 6, para colher temos que semear. O que precisamos então é ter o quê? Atitudes. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Mas não é exatamente sobre isso, sobre o trabalho, sobre semear e colher, que eu quero falar hoje. O texto também propõe um novo caminho a gente seguir. Sabe, propõe uma maneira de agir, um novo modelo mental. Anote isso daí, modelo mental. Esse modelo mental está baseado na mente de Cristo. Para compreendermos esse novo caminho, precisamos olhar pela perspectiva do nosso Deus, inclusive nas questões das finanças. Quero falar sobre uma entrega superior, uma entrega radical na área financeira. Para que possamos experimentar a vontade perfeita de Deus, precisamos o quê? Renovar a nossa mente. Romanos, capítulo 2, versículo 12, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você acessar este novo modelo, o modelo mental do reino, você precisa deixar a sua mente ser transformada. E nessa manhã eu gostaria que você estivesse aqui tomando consciência
de que há um Deus bondoso, que quer te levar a conhecer um novo caminho para que a sua vida e o seu negócio prosperem como nunca antes. Mas as coisas de Deus não são previsíveis como as coisas humanas. Sabe, Deus tem um modo de fazer que a mente humana não consegue compreender. E é interessante que o versículo 5 do texto de Eclesiastes 11 diz exatamente isso. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, anote isso, grife na sua Bíblia, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Está lá no verso 5, sabe? E é por isso que eu compreendo que através das Escrituras nós podemos acessar uma maneira de pensar diferente daquilo que muitas vezes nós fomos ensinados. E você vai caminhar comigo agora, versículo a versículo, entendendo como essa proposição do Senhor sobre as questões de finanças podem ser até uma loucura quando a gente ouve com ouvidos humanos, ok? Vem comigo. Vai lá em Eclesiastes 11, ainda abre sua Bíblia no versículo 1 que diz o seguinte: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Pense neste exemplo que o escritor de Eclesiastes está propondo. Não parece um contrassenso lançar um pedaço de pão, um pão em águas que se movimentam e após muitos dias reencontrá-lo? Pensando de maneira prática, qual é a probabilidade de lançarmos pão num rio e voltarmos a encontrá-lo depois de muitos dias? Será que isso faz sentido para você? Isso, de certa maneira, te soa como algo normal? Sabe, é certo que isso não é possível, mas isso é uma metáfora. E então, pão e água são, respectivamente, o sustento e os recursos financeiros que Deus te dá e a vida de Deus que está em Jesus. A Bíblia nos traz referências sobre essas águas, sabe, as águas que fluem do nosso interior, as águas que alegram, o rio que alegra a cidade de Deus, e tudo isso remete à vida de Cristo, a vida que emana dele, sabe? Quando lançamos os nossos recursos no rio de Deus, ali, eles não apenas estarão seguros, como que se multiplicarão. É isso o que o versículo 1 de Eclesiastes 11 está propondo. Que ao lançar os recursos, ao lançar o seu sustento nas águas, em Cristo, isso, além de voltar a você, voltará de maneira multiplicada. O desejo de Deus é que você prospere, mas não necessariamente que você fique rico. E isso é algo que talvez a nossa mente não consegue conceber. Mas para o Senhor, prosperidade não é exatamente a mesma coisa que riqueza. A Bíblia, a mensagem, traz a seguinte versão sobre esse mesmo texto. Olha que texto interessante. É o mesmo versículo 1 de Eclesiastes 11, porém a versão, a mensagem. Seja generoso. A misericórdia é grande investimento. A misericórdia sempre trará grandes rendimentos. Olha que chave poderosa. Ele está dizendo, seja generoso. Porque esse desapego, esse ato de misericórdia, de se estar desprendido dos seus recursos financeiros, vai fazer com que você prospere. E é por isso que riqueza nesse contexto não é a mesma coisa que prosperidade. Na sequência, no verso 2, a Bíblia diz: reparta o que você tem com 7 e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Mais uma vez o autor propõe uma metáfora e um desafio bastante ousado. Imagine o seguinte cenário: se você não sabe o que vai acontecer, se não temos dimensão das dificuldades que poderão nos assolar, se não temos visibilidade do futuro, se não sabemos que cenário econômico nos aguarda, e pasme você, nós estamos exatamente nesse ponto hoje, cheio de incertezas, de inseguranças. Então assim, com todo esse arcabouço
de falta de informação e insegurança, como é possível repartir em momentos que humanamente as pessoas estão dizendo acumule, reserve, poupe, guarde o que você tem. Sabe, a circunstância está dizendo para que seguremos, é tempo de reter. E por outro lado, a proposta do Senhor é algo completamente disruptivo. Reparta com 7 ou até com 8. E aí eu quero abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre os significados dos números na Bíblia. Por exemplo, o número 7, ele traz a ideia de plenitude, totalidade, perfeição. E o número 8, nesse contexto, ele traz uma ideia do quê? De transbordamento, porque assim, se o número 7 já é a plenitude, a completude, a perfeição, o que seria o 8? É o 7 com 1, ou seja, você já tem algo cheio, completo. Quando eu coloco um pouco mais, número 8, eu transbordo. Então, o que está por trás da ideia desse versículo 2 é o seguinte: reparta com quantas pessoas você puder. Ou seja, além de você estar cheio, você deve transbordar sobre a vida de outros. A mensagem implícita aqui é que, à medida com que repartimos com o máximo de pessoas que pudermos, isso produzirá salvação e alívio para os outros. A Bíblia não determina que você deva repartir com 3 ou com 30 pessoas. Não se trata de uma quantidade estabelecida, mas ela está dizendo que para o seu contexto você precisa transbordar sobre alguém. Transbordar sobre alguém segundo a sua condição. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto em seu coração. É isso que significa repartir com 7 ou até com 8. Plenitude, completude, transbordamento. E essa entrega radical, esse desprendimento financeiro é o fruto de uma vida de confiança incondicional em Deus. E tal qual eu disse na primeira reunião presencial, eu gostaria de repartir com você alguns fatos aqui, um testemunho pessoal. Eu me lembro que meses antes da Esther nascer, nós temos um casal de filhos, né? O Davi tem 14 anos e a Esther tem 12 anos. E meses antes da Esther nascer, eu tinha acabado de fazer uma transição de trabalho, né? E eu estava justamente no momento de uma carência do meu plano de saúde. Então, naquele momento, Danile grávida, né, prestes a ganhar, nós estávamos poupando uma quantidade de dinheiro para poder arcar com as despesas do parto, né? Ela ia fazer uma cesárea, queria especificamente fazer essa cesárea com o médico do pré-natal, e eu estava ali poupando. E eu tinha uma determinada quantidade de dinheiro no banco, uma quantidade razoável, praticamente 80% do valor do parto já naquela ocasião, quando eu recebo uma chamada de um pastor muito querido, inclusive o pastor que fez meu casamento, e ele repartindo comigo uma situação muito difícil que ele estava passando, financeiramente falando. E ele falou: Luiz, você sabe que eu jamais te faria uma abordagem como essa se não fosse o próprio Deus me pedindo. Eu falei: não, querido, fica à vontade, como que eu posso te ajudar? E naquela nossa conversa ele me pediu uma oferta para saldar, para pôr comida em casa praticamente, saldar um aluguel. E a quantia que ele me pediu era exatamente a quantia que eu tinha reservada no banco para aquela finalidade. E, obviamente, eu não podia tomar uma decisão dessa sozinho, então eu pedi a ele umas horas para poder falar com a Danile, e nós conversamos. E ela disse: Luiz, eu creio que é o Senhor que está nisso aí. Porque é algo, não é uma coincidência que justamente o valor que ele precisa é o valor que nós temos reservado. Mas eu disse: mas Danile, é o valor do parto. Ela falou: o Senhor vai prover. E aí, naquele tempo, nós decidimos ofertar. E como eu te falei no começo desse testemunho, eu estava numa transição de trabalho. E passados uns dias, eu recebo uma ligação do filho do meu ex-patrão. Ele dizendo: Luiz, você saiu daqui, deixou algumas planilhas de cálculo, né? Para os que não sabem, eu sou engenheiro químico e eu trabalhava com cálculo e projetos de estação de tratamento de água. E ele falou: olha, ninguém aqui sabe lidar com essas planilhas. Eu queria saber, para não abusar da sua boa vontade,
quanto é que você me cobraria para me ensinar a usar essas ferramentas de cálculo, né? Falei, olha, querido, eu não vou te falar nenhum valor, mas fala com teu pai, porque eu saí daí, ele estava me devendo um dinheiro, e fala com ele que aquilo que ele te falar, a gente acerta, né, como valor. E para minha surpresa, passados 5 dias, ele vem com um cheque nominal em meu nome, e o cheque era de um valor exatamente 10 vezes maior do valor que eu tinha ofertado. Então assim, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero propor para que a gente reflita? Que tudo aquilo que você entrega para esse rio, tudo aquilo que você investe em pessoas, na igreja local, vai voltar para você. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente semeia, a gente tem uma promessa de multiplicidade a 30, 60 e a 100 vezes. Sabe? Nessa hora, quando você está ali, às vezes como eu estava, numa condição muito específica, que eu precisava poupar dinheiro, é a pergunta que vem à nossa cabeça: a quem nós servimos? Em quem confiamos? Quem de fato está no governo dos nossos negócios, das nossas finanças, da nossa vida? Sabe, Mateus 6,24 diz que ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aí vem a parte que eu quero que você destaque. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Sabe, existem situações específicas, oportunidades, talvez se você não tem vivido isso, sabe, de ofertar e receber de volta, eu quero te fazer um desafio hoje. Na sua oração, no seu tempo devocional, peça a Deus essas oportunidades. E Ele vai trazer situações, pessoas, causas em que você vai investir, né? E você vai receber de maneira extraordinária. Só que você precisa ter na sua mente que não é uma troca, sabe? Não é uma barganha, mas se trata de se mover num propósito, confiando que se alguém com uma determinada necessidade, se alguma convocação específica da igreja local sobre determinado investimento chega até você, você precisa responder a isso. Você precisa ser responsivo a isso, entendendo que quem governa a sua vida? Você serve a Deus ou às riquezas ou ao dinheiro, em algumas linguagens? Sabe? O texto de Mateus 6, no versículo agora 25, ele continua explicando de maneira prática como é uma vida que cultua Deus. Ele diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que beber, ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Sabe, você não tem que se preocupar com o que você vai comer, você não precisa se preocupar se você está na moda, sabe? Olha que interessante, o mesmo versículo na Bíblia, a mensagem, Mateus 6,25, diz assim: se vocês decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Sabe? E aqui eu vejo um chamado, um alerta do Senhor às nossas vidas. Sabe quanto, às vezes, os nossos recursos nós estamos colocando em comida, em satisfazer os desejos da nossa carne. Ou até mesmo em ter uma vida compulsiva, trocando de roupa de tempo em tempos, tendo o que é de mais moderno, tendo o que é de mais tendencioso na moda. Ele está chamando a atenção de que talvez tenhamos recursos que, de fato e de verdade, poderiam estar sendo investidos em causas maiores. Sabe? E isso denota e revela realmente quem tem sido o Senhor da nossa vida. O texto é muito enfático ao dizer, olha, não se pode servir a Deus e às riquezas.
Você não deveria viver preocupado com o que haver de comer e até mesmo se sua roupa está na moda. E é por isso que, à medida que eu avanço e eu quero já ir amarrando os pontos com você aqui, eu quero deixar para vocês 3 lições importantes que eu aprendo quando eu olho para Eclesiastes 11 e todo esse arcabouço de versículos que nós temos comentado. O primeiro ponto que eu quero destacar é que a generosidade é um investimento que sempre trará grandes rendimentos. Uau! Que revelação que Eclesiastes nos traz. A generosidade é o investimento que sempre te traz grandes rendimentos. Eu sei que, talvez em tempos como hoje, isso pode soar uma loucura, sabe? De que está todo mundo correndo para aquele rendimento, porque a taxa Selic está mais alta, porque existe certa incerteza nas bolsas de valor. Então, vamos fazer investimento na renda fixa. Mas o que o Senhor está dizendo é, olha, ok, você deve planejar. Só que é o seguinte, à medida que você transborda em outros, a generosidade é o investimento que vai trazer o maior rendimento para a tua vida. Quando você decide lançar esse pão nas águas, depois de muitos dias você vai encontrá-lo. E isso pode ser disruptivo e abençoador. Então, essa é a primeira lição. A generosidade, anota aí, é um investimento que sempre trará grandes rendimentos. 2. A melhor maneira de garantir o futuro é repartindo no presente. Não tem outra maneira. Você pode estar preocupado, você pode estar ansioso, mas se você quer realmente garantir o futuro, comece agora, repartindo com 7 até com 8. Esse é o que diz o texto, porque você não sabe que desgraça poderá vir sobre a terra. Ele está dizendo, olha, você quer garantir o futuro? Reparta o pão, reparta o que Deus tem te dado. Porque quando você exerce isso é maravilhoso. E esse ponto 2 me lembra aquele garotinho andando no meio da multidão enquanto Cristo pregava. E ele saiu de casa com uma cesta, 5 pães, 2 peixinhos, e chegou a hora da comida. E engraçado que o Senhor ali dialogando com os seus discípulos, com os mais próximos, eles falam, não, mestre, libera o povo para que eles voltem para suas casas e comprem o que comer pelo caminho. E aí o Senhor fala, não, dá-lhes vós mesmos de comer. E aí eles encontram esse molequinho corajoso, que teria sua merenda. Às vezes eu paro e penso nele realmente com uma marmitinha, como a gente levava na época da escola. E ele entrega esses 5 pães e esses 2 peixes na mão de Jesus, que, tendo dado graças, fez o quê? Reparte, manda o povo sentar na relva e distribui. E qual é a surpresa desse texto? Que ao final, depois de uma multidão que tinha mais de 5.000 homens comerem até se fartarem, sobrou não apenas uma cesta com 5 pães e 2 peixes, mas 12 cestos cheios. Sabe? Anote isso. A melhor maneira de garantir o futuro é repartir no presente. Eu tenho certeza que esse garoto jamais imaginava que ele levaria 5 pães e 2 peixes e pudesse voltar com 12 cestos cheios. E o terceiro ponto que eu quero destacar nessa nossa primeira reflexão: é necessário decidir quem governa a nossa vida e viver segundo as leis desse governo. Sabe, quem você está servindo? A Deus ou as riquezas? Porque se você está debaixo do governo de Deus, existem regras claras, existem situações, sabe, que o Senhor quer implantar sobre a tua vida. Então hoje, né, nessa oportunidade, eu quero destacar, eu quero orar com você para finalizar essa reflexão, de que existe um Senhor bondoso que está nos propondo um sistema diferenciado. Está nos propondo um sistema que eu pessoalmente apelidei de economia do reino, aonde algumas coisas são bem diferentes, aonde a generosidade é essa alavanca impulsionadora que trará grandes rendimentos para a tua vida,
Que a melhor maneira de garantir o futuro, talvez não é investindo na commodity A, B ou C, mas é repartindo no presente com os seus irmãos, entendendo as necessidades do corpo. Talvez com missionários, em missões transculturais, missões urbanas, socorrendo as necessidades da igreja local. Por exemplo, você sabe que nós temos o Instituto Casa do Pai, nosso instituto que abraça vários setores da sociedade. Quanto, sabe, do teu tempo, das tuas finanças, você tem se envolvido com esse trabalho. E entender que quando nós nos submetemos a um governo superior, tudo aqui pode estar turbulento. Pode haver um sistema econômico ruim na terra. Pode haver um ministro da economia que não te gere confiança. Mas há um sistema econômico que está interessado em te abençoar. Há um sistema econômico que está trabalhando ao seu favor. Amém? Então hoje eu quero encerrar essa nossa reflexão com uma oração muito simples. De que quem governa a sua vida e de como você está aberto a esse governo e as leis desse governo. Amém? Então, feche seus olhos e ore comigo nessa hora. Pai, nós te damos graça nesta oportunidade e clamamos para que o Senhor nos revele sobre quem o Senhor é, o quão bondoso o Senhor é e como as coisas funcionam no seu reino. O seu governo é um governo bondoso. Revela a nós, Senhor, que à medida que nós repartirmos, à medida que nós entregarmos o nosso sustento nas águas que fluem do seu rio, nós seremos surpreendidos com esse recurso voltando para nós de maneira multiplicada. Que nós compreendamos que a generosidade é a alavanca que move a economia do reino, que move um sistema superior, que nós podemos descansar, porque provisão, socorro e alívio vêm ao nosso encontro. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa reflexão, né? Fique na bênção, que você tenha coragem, seja ousado em acessar essas áreas, acessar esse lugar em Deus, sabe, para a sua empresa, para as suas finanças pessoais, para a sua casa. Amém? Deus te abençoe, nos vemos no nosso próximo encontro e eu espero que Deus te abençoe com revelação, com graça, em nome de Jesus.